Nesse vídeo apresento um esquema de alarme de abertura de portas ou janelas. É um esquema totalmente adaptável. E vou falar também das possíveis adequações que podem ser feitas para agradar o usuário. Se você acha as montagens de alarmes interessantes, pega seu caderninho de anotações e me acompanha nesse vídeo. Cordiais saudações, é muito bom ter você por aqui. Esse é um canal para quem gosta de eletrônica e de assuntos relacionados. Este é o canal eBytes Brasil. A segurança das pessoas não tem preço e com a bandidagem cada dia mais violenta e sem escrúpulos, é preciso se prevenir. E um dispositivo qualquer, por mais simples que possa parecer, ajuda muito alertando e talvez até evitando que algo de ruim possa acontecer. Afinal, prevenir é preciso. E o circuito que apresento emite um sinal sonoro quando uma porta ou uma janela for aberta. Assim dá tempo de tomar alguma atitude, mesmo que seja de fugir do ambiente. Não é covardia fugir de bandido, não. A base do projeto é um circuito integrado CMOS 4093 com 4 portas Nano Schmitt-Traeger. Este circuito integrado pode ser alimentado por tensão de 3 a 15 volts. Mas nesse circuito que apresenta, a sugestão é de 5 a 10 volts de alimentação. Mas é melhor mostrar o esquema e falar dele, assim fica bem mais interessante. Bom, então vamos mostrar aí o esquema e falar do esquema enquanto eu vou mostrando. Bom, inicialmente o pino 7 e o pino 14 do CI 4093 são alimentação negativa e alimentação positiva respectivamente. Então o pino 14 é mais, o pino 7 é negativo. A alimentação que a gente vai usar é de 5 a 10 volts. Isso dá a possibilidade, por exemplo, de usar aí um carregador de baterias de celular para deixar o circuito ligado à noite para proteger porta e janela. É claro que tem outras funções também, mas inicialmente o projeto é para proteger sobre, ou melhor, avisar sobre a abertura de porta ou janela, proteger mesmo só com tranca de ferro e olha lá. R1 é um resistor de 820K. C1 é um capacitor polarizado de 10 microfarad. Aqui eu tenho o sensor. Então o sensor Hall é um sensor de... pode até ser retirado desses motorzinhos de ventilador de fonte de computador, mas aqui eu usei um específico, o S1881. Ele tem 3 terminais e ele funciona por meio magnético. Aproximando um ímã dele, ele modifica o estado dele, né? Então, o que a gente faz aqui? O pino 3 é o negativo, o pino 1 é ligado ao positivo e o pino 2 é a saída. Sendo o pino 2 saída, eu formo um divisor de tensão ligando o R2 ao R1. Então, daí eu tenho um controle da tensão nas junções R1 e R2, motivado pelo estado em que se encontra o sensor Hall. Para garantir que esse sensor funcione no modo digital, eu coloco o R3, que é um resistor de 12K. 8K a 15K funciona, tá? Eu já fiz várias experiências e funciona, mas então eu coloquei no intervalo aqui que é 12K. Aqui estamos com a primeira porta do CI 4093. Então observa que o pino 1 e o pino 2 são ligados juntos e esses dois pinos são ligados na junção R2 e R1. Esse C1 e o R1, como eu já falei, eles têm uma função mais do que simplesmente trazer a tensão
de controle para as portas do 4093. O C1 vai determinar o tempo que o circuito vai ficar ativo, mesmo que a porta seja aberta ou fechada de forma rápida, mesmo assim ele vai ficar algum tempo apitando. E o tempo é determinado por C1. Então fica o aviso aí a respeito do C1. Um valor muito grande, demora muito para parar de apitar, e um valor muito curto pode não dar tempo de escutar o apito. A porta 2, ou no caso a segunda porta do 4093, os pinos 5 e 6 são ligados juntos, são as duas portas, e a saída da porta 1 é ligada nessas duas entradas. Essa porta só tem essa porta só tem como é que eu vou dizer, a função de amplificar o sinal, de tornar o sinal mais forte. Daí você vai dizer, mas para que eu vou tornar o sinal mais forte? Não, eu torno o sinal mais forte e já aproveito para inverter o sinal, porque eu preciso, no estágio seguinte, o sinal invertido. Então, na terceira porta do 4093, o pino 4 e o pino 8 são ligados juntos, e a saída do pino 4 da segunda porta controla a terceira porta. Se o pino tiver positivo, essa porta funciona executando a função de oscilador. E se não tiver, se tiver negativo, não vai funcionar. E para continuar, então eu tenho C2, que é um capacitor de 47 nano, pode ser mudado para outro valor, e um resistor de 68K. Esse resistor C2 e o R4 determinam o tom que vai ser gerado no alto-falante, que vai ser ligado no estágio seguinte. Então, deixa eu reforçar aqui, o pino 8 e o pino 4 tem um estado para que ele ligue ou não ligue, ok? Então, esta posição aqui é interessante observar. Então, o oscilador vai funcionar se o pino 4, aliás, se o pino 8 tiver positivo, e não vai funcionar se o pino 8 tiver negativo. Se eu tiver errado, é só polarização contrária. Não, se eu tiver errado nessa polarização, eu não me lembro aqui qual é o pino realmente, se é o 8 ou o 9 que tem que estar positivo. De qualquer forma, essa posição aqui é assim que funciona. Então, continuando aí a montagem, eu tenho da linha do positivo um trimpote ou um potenciômetro que vai ser ligado na quarta porta do CI 4093. Essa porta vai ser de controle para que o circuito funcione durante o dia, aliás, funcione durante a noite e não funcione durante o dia. Então vamos lá, vamos mais um estágio aqui. Aqui eu tenho um LDR, que é justamente para complementar o que eu estou falando. Se o LDR estiver iluminado, a porta 4 não vai funcionar, porque o pino 12 vai estar negativo. Então, quando não tiver iluminação sobre o LDR, daí o pino 12 vai estar positivo, através eu vou ajustar isso, eu quero que 6 horas da tarde, ou depende, não é o horário, é a luminosidade ambiente. Então, eu determino aqui, através do trimpote de 270K, a luminosidade ambiente para que o circuito ative ou não ative. Se eu quiser o efeito contrário, basta eu trocar o trimpote pelo LDR de posição, ele vai fazer o efeito contrário. O próximo estágio, então no caso, é a saída da porta 4 do 4093. Então para que não haja problema de funcionamento com o circuito integrado, para que ele não queime, eu limito a corrente de saída dele. Então o R5 é de 1K e a função dele é justamente essa, limitar a corrente que sai da porta 4 do CI 4093. Daí eu pego o terminal do resistor de 1K e aplico na base de um transistor BC548, aonde ele será um driver para acionar um segundo
BC548 para dar um alto ganho e jogar este sinal para um alto-falante. Então eu tenho o alto-falante e aqui eu preciso tomar cuidado com a questão da alimentação. Se eu usei 5 a 10 volts, eu posso usar circuito sem modificações. Se eu usei mais de que 10 volts, o Q2 precisa ser um BD139 ou um BD137 ou até mesmo um tipo 31, porque a potência vai ser maior e também tem que ser previsto isso no alto-falante. Um alto-falante muito pequenininho, o rendimento é pequeno, um alto-falante médio, o rendimento é médio, e um alto-falante grande, o rendimento é maior. Então depende muito da qualidade do alto-falante também. Agora tem que colocar o seguinte: alto-falante fora de caixinha, alto-falante jogado com pedaço de fio, essas coisas aí, isso é porcaria, isso aí não deve ser colocado, porque o alto-falante foi feito para trabalhar dentro de uma caixinha. Ele tem toda uma dinâmica de ar que faz a movimentação dele através do ar que está contido no ambiente onde ele está instalado. Então, alto-falante fora de caixa não tem rendimento. E aqui para terminar, eu vou colocar aqui, ó, um capacitor de 100 microfarad. Qual é a função desse capacitor? Se por um acaso der um problema de fonte, der um problema de curto, transistor entrar em curto, alguma coisa assim, e aqui eu tiver com um lado do alto-falante direto negativo, então eu vou queimar o alto-falante. Vai queimar o alto-falante. Se eu botar esse capacitor, mesmo que esses transistores queimem, ou mesmo que eu coloque o positivo direto no negativo e o alto-falante der aquele estralinho, ele vai ficar parado e não vai queimar. E se eu não usar esse capacitor, a chance de queimar o alto-falante é muito maior. Então, por isso que eu uso o capacitor. Então é isso. Eu acho que daria para fazer essa montagem aqui praticamente de olho fechado. Agora deixa eu colocar aqui as variações. Eu tenho um sensor aqui, que é um sensor Hall. Posso tirar ele. Também tirei esse resistor de 12K. Muito bem. Aqui, se eu colocar um reed switch, e o reed switch fechar, o circuito ativa. Se eu colocar um LDR e escurecer, o circuito não ativa, mas se o circuito clarear, se o ambiente clarear ao ponto que a resistência total de R2 mais o sensor que tiver aqui for menor que a resistência de R1, então o circuito vai ativar. Então existe uma infinidade de coisas que pode ser feita com esse circuito aqui. Mas basicamente eu coloquei dessa forma: um fototransistor, um fotodiodo, deixa eu ver o que tem mais de sensor aí que poderia colocar. Tem tantos sensores que eu nem me lembro qual o sensor que podia colocar. No mínimo, um pedaço de fio, colocar ali, arrebentou o pedaço de fio, o circuito faz uma função. No caso, se tiver um circuito ali com um pedaço de fio e o fio for rompido, o circuito emite o som. Se não for rompido, o som não é emitido. Então existe uma série de coisas que pode ser feita. Ok? Espero que a gambiarra funcione na mão de vocês, que na minha funcionou. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo como esse, deixe um like, comente a sua opinião aí embaixo e compartilhe o link desse vídeo com seus amigos nos grupos e nas redes sociais. Agradeço por dedicar seu tempo e apoiar esse conteúdo. Até o próximo vídeo.